Boa noite, super sábado chegando, bom demais estar com vocês. E lá vamos nós para mais um Minuto para Sempre Talk. Seja muito bem-vindo, vai chegando, vai chamando os amigos, vai dando uma curtida aí para a gente aparecer aí em outras contas e poder chamar a galera, porque hoje o papo vai ser especial. Vocês já sabem, né? Já estamos indo aí para o nosso sexto convidado de uma maratona de sextas-feiras, onde a minha conta do Instagram está servindo a Deus, está servindo a palavra de Deus. Tudo que a gente faz é para servir a Deus, mas de maneira muito específica, às 9 da noite, nesse horário tão especial, a gente chama pessoas as mais variadas, que representem grupos diferentes, para a gente conversar sempre a mesma coisa: a relevância bíblica, o perigo do relativismo, o afastamento dessa frouxidão de princípios, mas sobretudo as experiências mais profundas com Deus. Já chamamos uma psicóloga, já conversamos com um comunicador, já falamos com um pastor, evangelista, pregador de multidões, a gente já conversou com uma teóloga e a gente vai conversando cada vez com mais amigos, mais pessoas do coração. E hoje, gente, hoje é muito especial. Você acompanhou pelas mídias sociais o convidado de hoje e a gente vai ter um papo muito jóia, porque também já dividimos muitos palcos, muitos cultos, muitos congressos. E é tão gostoso quando você termina uma mensagem e entra alguém pregando com a música. E hoje eu escolhi entre tantos músicos, e aqui eu vou ser injusto, porque ao escolher um músico, acabo deixando tantos outros desescolhidos. É uma injustiça. Mas eu sei que esse camarada tem falado, ele tem pregado, ele tem transmitido a verdade, ele tem feito coisas lindas, e por isso já dá um like para mim aqui, deixa eu ver se eu te acho. Porque a gente conversou e eu sei que não está fácil os tempos para ele, está um pouquinho complexo aí os últimos dias, ele já vai explicar para a gente, mas ele realmente abriu um tempo para bater esse papo no Minuto para Sempre Talk, né? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre as lutas espirituais, bíblicas e devocionais em alguém que lida com o ministério da música. Quero chamar aí, vem para cá, Jefferson Pilar, amigão, é um ministro de Jesus e um músico conhecido por tantas pessoas, e hoje o papo vai além da música. Jefferson, se estiver por aí, já me dá um oizinho para eu achar que você está aqui. Ah, está aqui, deixa eu já ver a tua solicitação, meu amigão. Isso, já vai dar certo agora. Jefferson, gente, legal, estou feliz de bater esse papão com um amigo do coração. Um Minuto para Sempre Talk, onde agora Jefferson Pilar, meu amigo, cara. Tudo bem contigo? Tudo bem, pastor. Assim, né? Esse mês está melhor, do que o mês de julho, que foi bem ruim, assim, bem difícil, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Vai na paz, cara. Para não cair. Peraí. Você até me deixou preocupado aí, Jefferson. A gente até conversou um pouquinho pelo Stories algumas horas atrás, porque eu vi o teu vídeo e ali você já deixou bem claro para o pessoal que ama você, que te quer ver nas mídias sociais, que você deu aí uma parada, uma ausência, algumas questões pessoais. Quero te respeitar acima de todas as coisas, mas se alguma coisa você puder compartilhar, como é que está teu coração. E que bom ter você comigo aqui para esse papo sobre Bíblia, sobre Deus, sobre coisas eternas, né? Tamo junto, pastor. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse pouquinho tempo aqui, né, online, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para todos nós aqui que estamos participando hoje dessa live. Muito obrigado pelo convite e para mim é um prazer mesmo. Cara, você é um músico, Jefferson, você é um compositor, você está estudando teologia, você é um cara que a gente já dividiu do palco e já falou para muita gente, jovens, adolescentes. Me lembro de um Campuri que fizemos juntos lá na região sul do Brasil, no meio de um lago, e você cantava comigo. E eu sempre te falei, cara, você é o pastor que vale por dois, porque você canta e você também prega, você fala, você também posiciona de maneira verbal aquilo que você canta nas suas letras. Então você é um artista completo. E quando eu falo artista, é um artista de Jesus, de Deus. Então eu realmente escolhi você, cara, porque hoje eu quero que a galera que está chegando aí, nós vamos conversar com um músico, com um compositor. O povo ama você, você é um camarada carismático, você é um cara super educado. Quem não lhe conhece pessoalmente, eu posso dizer que nenhum momento na minha vida até hoje, que a gente se encontrou por esses públicos e palcos por aí, eu deixei de ver a tua humildade, tua tranquilidade, teu jeito dócil de falar, e isso vai ao coração, cara. Mas, Jefferson, nós já vamos dar de volta e vamos direto ao assunto, porque eu estudei algumas letras suas e já faz tempo que a gente tem usado, inclusive, essa música em algumas pregações, que é a tua música Reina, que para mim ela é visceral, ela é forte, ela não dá volta. E eu já quero te colocar aqui
nessa linha de tiro, amigão, porque você compôs algo lindo, mas é algo pesado, é bíblico, fala de igreja, fala de vida litúrgica. Então, a pergunta que eu já te faço, Jefferson, meu amigão, cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Quando eu li isso, cara, é uma profundidade que talvez muitos que cantam não imaginam. Mas por que exatamente você compôs e escreveu? Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja, cara. Solta o verbo e a voz também. Então, vamos lá. Essa música, ela é a primeira música de um projeto que eu chamei de Confissões, né? Então, são 7 confissões de experiências que minhas mesmo, sabe? Então, quando eu digo cansei de ser de igreja, é porque eu já percebi nessa minha caminhada que é muito fácil, assim, a gente seguir alguns ritos, né? Mudar a questão, se tornar um religioso estético, né? Eu não quero falar assim, ou se tornar um religioso, porque hoje a palavra religioso, não hoje, já faz um tempo, né, que ela veio tornando, as pessoas demonizaram a palavra religião e demonizaram a palavra religioso, né? Eu sou religioso, então não estou falando aqui da religião em si, mas estou falando da religião estética que tenta parecer algo a fim de ser aceito, né, pelos outros e até por Deus também. Isso é muito antigo, né, desde os tempos bíblicos. Então, quando eu falo cansei de ser de igreja, é que eu cansei de viver só uma experiência religiosa estética, porque eu me percebi assim, e assim. Entende? É fácil mudar meu cabelo, mudar roupa, música, me adequar ali a dias certos e tudo mais, e mesmo assim continuar com o coração longe de Deus, né? Jesus falou muito contra essa religião só estética, vazia de significado, vazia de profundidade, vou dizer assim. Então, ó, por exemplo, Jesus falou, ó, quando vocês forem orar, não faça assim para que os outros vejam. Quando vocês jejuarem, não façam para que os outros vejam. Quando vocês derem esmola, não faça para que os outros vejam, né? Então, eu me percebi assim, muito valorizando muito a questão da estética religiosa. É claro que ela é importante, uma vez que Deus muda o nosso interior, essa mudança do ser muda o nosso fazer, né? Deus muda o ser e naturalmente muda o fazer, muda também a estética. Mas o problema é que eu me percebi só esteticamente religioso, sabe? Com falta de amor, de verdade, me vi assim mesmo. E isso é bem comum. Me percebi também instrumentalizando a religião para ferir os outros, instrumentalizando algo que é muito bom, né? Que é a igreja, instrumentalizando a igreja para diminuir o outro, para ser visto, para vencer o outro. E vencer o outro, na verdade, é perder, uma vez que Deus nos chamou para cooperação, para unidade. Então, mais do que igreja, nesse sentido estético, eu quero ser a igreja que Jesus chama de igreja. Entende? Quando ele fala que iria edificar a igreja dele, né? A partir da confissão de Pedro, e que essa igreja, as portas do inferno não resistiriam, né? E quando diz que as portas do inferno, não é que o inferno está lutando contra a igreja, é ele que está sendo atacado pela igreja, ele que está do lado que está sendo ferido ali, né? A porta, a igreja que está indo lá no inferno para trazer de volta as gentes, vou dizer assim, trazer de volta para o reino de Deus. Então, ela fala disso, uma confissão e um desejo, né? Uma confissão de que eu era muito esteticamente religioso, aceitável, mas os lábios até tinha, né, Deus, mas o coração estava longe. E isso é bem comum de acontecer com a gente. Às vezes a gente tem dificuldade em assumir, mas essa foi a realidade e foi a partir dessa ideia que eu compus essa música, né? Jefferson, você é um cara abençoado por Deus. Já te falei isso em público, falo aqui em particular e com esse nosso grupo que está acompanhando uma sexta-noite. É papo aberto, um minuto para sempre talk, é a nossa vontade de conversar. E eu comecei esse projeto exatamente chamando pessoas muito específicas, que a gente tem um carinho imenso para aprender com elas. E você, quando aceitou esse convite,
fica à vontade, quero te respeitar ao máximo, mas quero te provocar, porque eu acho que é o momento deles verem o Jefferson Opa, por trás do palco, né? É o Jefferson vamos lá. pastor, é o Jefferson cristão, é o Jefferson pessoa. Eu acho que você sempre deixa claro que você é uma pessoa acessível, isso não tenha dúvida. Eu acho lindo a maneira como você trata o público. Você é um cara polido, educado, um cara doce trato. Só que realmente, cara, tuas músicas são duras, são pesadas, né? Aí você acabou de falar mais ainda do que a tua própria letra. Quando a gente ganha o outro, a gente perde. Quando a gente fabrica uma estética, a gente se torna vazio. Então, nós Uhum. vamos aprofundar, cara. Nessa mesma música, você parece que é a continuação desse desabafo inicial, quando você fala de maneira muito forte, eu cansei de me enganar, tá? Cara, tá em primeira pessoa, é como uma oração que você faz para as pessoas, para Deus, com todo mundo assistindo. Então, defina um pouquinho mais para mim, cara. O que seria o maior engano de uma geração? Temos gente assistindo, galera que vem numa sexta-noite, está em casa, não sai daqui não, gente. Jefferson falando o que está no coração. Diz para mim, cara, por que você diz cansei de me enganar e qual seria hoje na tua mente o maior engano de uma geração? Então, o engano que eu falo nessa música, eu penso que é o mesmo não só dessa geração, mas de todas desde Adão. Só que ela toma formas diferentes, que é o antropocentrismo, né? É quando a gente coloca o homem no centro, quando a gente coloca o eu no centro. Então, essa é o maior engano desde lá da serpente e até hoje. Ele vem tomando formas diferentes. Hoje, nessa questão, muitas questões aí a gente vê nas plataformas, nas redes sociais, né? Mas, se você resumir, poderia dizer isso, é o antropocentrismo. Por isso que eu vou dizer assim, ó, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim, sei que não vou encontrar aqui, é só nele, né? E a gente fica tentando estabelecer o eu, né? E às vezes, como eu falei, a gente instrumentaliza religião, conhecimento, a gente pega coisas boas e instrumentaliza para o mal. Sempre Uau. a gente faz isso desde sempre, né? A gente pega coisas maravilhosas e ficamos a gente estraga as coisas, né? A gente toca aquela coisa apodrece, uma coisa que é maravilhosa, a gente acaba tornando ela, a gente instrumentaliza ela para coisa ruim, né? Então, para mim, o maior engano é esse antropocentrismo, essa tentativa de se legitimar como Deus, como centro, né? E quando isso acontece, a gente rompe com Deus, rompe com as gentes, rompe com o próprio, consigo mesmo, uma vez que nós fomos feitos para a glória de Deus. E se eu rompo com Deus, até comigo mesmo, né? Acabo me desumanizando e desumanizando todas as outras pessoas também. Então, para mim, o maior engano é essa coisa do homem no centro. E às vezes ela é mascarada, né? Às vezes a gente nem percebe isso. E é duro quando a gente percebe, mas também gera a libertação, a confissão, né? E a gente, e como Deus é um Deus de segunda chances, Ele nos dá a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de voltar. Então eu penso que o homem no centro é o problema de todas as gerações desde Adão, só que ele vem tomando formas diferentes, mas a tentativa é sempre a mesma, de se estabelecer como árbitro de si mesmo, árbitro de tudo, se estabelecer como se tivesse a razão em tudo, entendeu? Então eu penso que é isso. Aí, Jefferson, profundo, cara. E aí, te preparei uma sinuca, cara. Toda música é louvor? Toda música Não, obrigatoriamente é louvor? não, e nem mesmo as músicas da igreja precisam ser louvor. Como, por exemplo, vou tentar explicar isso aqui, geralmente falando sobre liturgia, a gente fala sobre isso, né? Ó, existem músicas de confissão, de louvor. Louvor é um dos aspectos, né? De comunicação com Deus e tudo mais. Mas existe confissão, existe entrega, existe gratidão, louvor mesmo em si. Existe lamento. Existem músicas que são lamentos, né? Não necessariamente são louvores, mas são lamentos. É importante identificar isso, porque há músicas que, por exemplo, louvor congregacional, quando a gente canta como igreja, é necessário que seja louvor, e louvor é sempre para Deus.
Então, eu até falo assim com o pessoal para evitar músicas que é Deus falando no louvor congregacional. Porque não faz sentido, uma vez que a gente está falando para Deus, tipo assim, quer ver uma música linda, um hino? A gente diz assim, ó, você que se sente pequeno. Só que eu não estou falando isso para Deus. Essa é uma música onde eu sou um mensageiro. Onde eu estou. É uma música mensagem, é uma mensagem musical, ela não é um louvor, né? Eu estou. É como quando você prega. Você não está falando a Deus, você está falando para as gentes. Então, existem músicas que são mensagem e músicas que são louvor. O ideal é que no louvor congregacional sempre fosse músicas de. Como nos Salmos, louvor, prega, gratidão, exaltação, confissão. Né? Uau. Sempre eu falando para Deus ou de Deus, né? Exaltando os seus atributos. Então, assim, nem toda música é louvor, nem todas as minhas músicas são louvores, né? E como eu sigo uma linha muito de confissão, né? A maioria das minhas músicas serão confissões, outras serão de exaltação, exaltando a graça, né? Mas em todas elas eu estou falando de como eu vejo o Senhor através das Escrituras. Então, quando eu confesso, estou cansado de honrá-lo só com lábios, né? E o coração de ti está afastado. É um texto bíblico colocado de uma outra forma. Mas estou dizendo que Deus me escuta, escuta pecadores. Eu só posso falar com Deus porque Ele me dá a segunda chance. Eu só posso existir porque Ele bancou a minha existência. Se não poderia nem existir para pedir perdão. Para nada, nem existiria, entende? Então, tem muitas músicas, algumas são louvor, outras não são louvor, são hinos que entram em outras nomenclaturas, vou dizer Sim, assim. gostei. Cara, você abriu aí um leque. Eu acho que você ampliou para todo mundo que às vezes bitola numa única maneira de cantar uma música cristã, uma música gospel, uma música de louvor a Deus ou através de Deus às pessoas, conversando com as pessoas, como você colocou. A música cristã tem uma riqueza de opções. Mas daí a pergunta é meio Muito, né? redundante. Existe música cristã, música gospel ou música que seja louvor, confissão, gratidão, esse estilo de música que você faz? Dá para fazer música para Deus, com Deus ou de Deus sem a Bíblia? Caramba, então, às vezes a pessoa faz uma música linda sobre Deus, mesmo ela não tendo a Bíblia, mas ela é bíblica. E também, às vezes, uma pessoa, mesmo na igreja, na comunidade, estudante das Escrituras, é possível que ele componha uma música não bíblica, né? E eu já fiz músicas não bíblicas, entende? No meu primeiro projeto. Mas por quê? Porque era como eu entendia, entendeu? Era o início da minha caminhada cristã, então são músicas que uma ou outra música eu acabo não cantando porque não condiz mais com o que eu canto hoje. Isso é perdoável, é entendível, né? Claro. Agora, é importante que a gente amadureça, né? É importante que a gente busque ser mais bíblico possível. Eu sou muito chato com isso, quando eu escrevo, né? Então, isso aqui faz sentido para o que as escrituras dizem sobre Deus, principalmente quando eu falo de Deus, porque falar de Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Pô. Ó, eu estou fazendo teologia e cada vez que eu estudo, me dá mais receio de falar, porque eu tenho medo de falar uma coisa que não é bíblica, de Uau. acabar fugindo das escrituras. Então, as pessoas pensam, para algumas pessoas, né, estudar dá mais vontade de falar. Eu estou estudando mais e eu fico bem mais, como é que eu vou te falar? Vou pisando em ovos ali, porque quando você fala em nome de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque você pode estar falando uma coisa que não tem a ver com o que Deus gostaria de falar e não tem a ver com o que Deus fala nas escrituras. E a gente vende isso como se fosse escrituras, entende? Então, eu tenho muito receio. Eu fico até pesquisando, né, coisas que eu já falei na internet. Opa, esse negócio aqui eu pisei na bola. Não, não é bíblico isso daqui, cara. Eu poderia ter explicado melhor. Então, é importante, principalmente, eu sou músico cristão. Então, eu preciso escrever algo bíblico. Eu preciso escrever coisas que não fogem às escrituras. Eu preciso me preocupar muito mais com isso do que qualquer outra coisa, uma vez que música para nós cristãos é uma mensagem. E não é uma mensagem minha. A gente até muda a linguagem, mas o cerne da mensagem, ela não pode fugir, ela não pode romper com o que as escrituras dizem, sabe? Então, Esse- eu particularmente me preocupo muito com isso, né? Me Sim. preocupo mesmo em ser verdadeiro, mas também ser bíblico.
acima Amém. de tudo, ser bíblico, né? Então é Super isso. Jefferson, pergunta para você abrir a caixa preta agora, cara. Estou com a Bíblia nas mãos aqui. Você acabou de falar que você é um cantor cristão, então você já coloca a Bíblia nas suas músicas. Mas então, por que você deu esse passo tão surpreendente de largar tudo, manter a sua carreira? Mas eu sei que os tempos não estão simples para você. Nós estamos aqui a menos de 20 quilômetros de distância, mas a gente se vê tão pouco porque eu sei que você vive a loucura da vida acadêmica. Você largou tudo e se mandou para fazer teologia, cara. Você já é um músico cristão. Por que que você foi fazer teologia, cara? Então, eu ouvi uma vez um pastor falar assim: não é você que sabe que tem um chamado assim, não é você que define isso, determina isso. E ele disse que há algo que legitima, né? E é quando as pessoas que estão ao seu redor, principalmente as pessoas que te conhecem, não as pessoas que te veem de púlpito, né? Mas as pessoas que te conhecem mesmo, que sabem dos seus defeitos, e mesmo assim recorrem a você como, sei lá, como um líder, como alguém que pode ser útil na vida dela, te considera tipo um tipo de pastor, mesmo sabendo que quem você é mesmo, sabe? Então, esse chamado ele foi sendo legitimado a partir das pessoas que me cercavam, a partir das pessoas que me cercam, né? Claro que tem outro que fala, acho melhor você não fazer isso, tal, mas uma maioria. E eu comecei a me ver assim, né? Será que de fato eu posso ser útil? Ficava me perguntando, né? Será que de fato eu posso ser útil mesmo? Será que eu posso ser um bom pastor mesmo, né? E de alguma forma ser útil para as ovelhas de Deus, né? Porque a gente não tem ovelhas, quem tem ovelha é o Senhor, a gente cuida, né, das ovelhas do Senhor. Então foi isso. Na verdade, eu posso dizer que foram as pessoas que me cercam que acabaram legitimando isso, mesmo me conhecendo, mesmo sabendo das minhas falhas, me tratando já como alguém que pode ser pastor, vou dizer assim, né? Mas hoje, devido a algumas batalhas que eu tenho passado, a gente fica um pouco na dúvida também, né? Eu não sei se você passou por isso, mas eu fico, caramba, é isso mesmo que eu vou fazer, meu Deus. Será que isso vai ser saudável para mim também? Será que eu vou gerar um ambiente saudável para as pessoas que Deus vai colocar na minha vida também, sabe? Então, ai, passa tantas coisas assim, a gente que conhece também é um meio, porque há bons e maus pastores, não tem jeito, né? Há pastores e não pastores, mas ambos têm a mesma nomenclatura, né? E você vai vendo assim, mas sei lá, eu só sei que eu amo essa igreja, eu amo a minha comunidade mesmo, sei que ela tem um monte de defeitos, porque eu faço parte dela e naturalmente ela vai ter defeito também, mas a despeito disso eu amo minha comunidade. Eu gosto da igreja, eu sou igrejeiro, vou dizer assim, sou mesmo igrejeiro. Estou sentindo uma falta danada, né, de estar na igreja ali. É, eu sinto muita falta de estar na igreja mesmo, sabe? Como é que eu vou falar isso? Essas viagens tiram a gente da gente. A gente não percebe, a gente está sempre cercado, mas acaba tirando a gente das pessoas, né? E, sei lá, eu sinto falta da vida um pouco mais simples da igreja. Ô, Jefferson, Deus sabe tua vida, cara. Esse é um papo que eu sempre escuto e gosto de não falar, só perguntar, mas hoje eu vou quebrar a minha tradição e te falar uma coisa que eu acho que é importante você ouvir isso, Jefferson. Só por você ter essas angústias no coração demonstra o pastorzão que a igreja precisa que você seja. Quando a pessoa sente que está tudo bem, que ela tira as notas, que ela sabe do chamado, estou convencido do que eu vou ser, isso para mim é a maior preocupação de arrogância, de petulância e de orgulho próprio. Você me perguntou se eu passei por isso. Cara, você vai continuar mesmo depois da formação, mesmo como um pastor na linha de frente, vivendo vales do Jaboque e de profunda angústia espiritual, cara. Todos os apóstolos e pastores bíblicos não é porque viraram discípulos que não viveram provações depois, pelo contrário. Então, só quero te implorar, porque os vales são momentos que o diabo quer que a gente se arrebente. Mas é exatamente nos vales que você também cria força, história e empatia com aqueles que estão vivendo os outros vales, né? Eu não tenho dúvida, tá, Jefferson, falando aqui de momentos que já vivemos muito em público, talvez pouco na vida particular, mas a gente acaba se aproximando. Eu já vi você falando coisas
muito especiais. Eu acho que a juventude precisa, essa geração precisa. Eu estou aqui fazendo essas conversas por um carinho absurdo pelas novas gerações, para que vejam essa centralização de Deus, da Bíblia, daquilo que é sério. E eu chamei você para que eles vejam que é possível ser um cara carismático, um cara de louvor. Você falou que as viagens tiram a gente da gente. Ninguém sabe o que às vezes está por trás daquela fila que você tira foto, você está sorrindo ali, mas no fundo você queria um colo e você não tem nem ombro. Tá? Ninguém sabe disso. Só pessoas públicas entendem, às vezes, essa luta das pessoas públicas. Mas, Jefferson, não para. A igreja precisa de pastores com a visão de louvor, de música, de graça, de comunidade, de humildade, de luta, de proximidade, de empatia. Tá bom, cara? Só te peço isso. Acho que talvez você está vivendo hoje um momento meio desafiador. Nossa conversa, uma conversa que está virando talvez um momento importante para você também. Por favor, cara, você foi por lutas, você está mantendo-se no teológico por lutas, você vai se formar com lutas, e eu vou te dizer que o teu ministério inteiro vai ser de lutas por uma questão. Você é músico. Satanás é músico. Então eu digo para você e para todos aqueles que de alguma maneira têm uma formação musical, Jefferson, vocês são a primeira linha de tiro de um diabo que é especialista naquilo que você tem como dom, que é cantar. Então, como ele é músico, ele odeia o cristão, mas ele odeia ainda mais o cristão músico. Ele não quer cristão músico pregando, porque ele sabe o que a música é capaz de. Então, hoje aqui eu gastei um tempão para te implorar que você só lembre que qualquer desânimo, qualquer luta, qualquer questionamento é sim um momento divino para você se sentir sempre dependente de Deus e, pelo amor de Deus, você entender que o diabo é músico. Então ele sabe como lidar com músicos, como tentar músicos, como desanimar músicos e como usar músicos para o inferno. Não é o teu caso. Tá bom, meu brother? Vamos junto. E aí eu te pergunto, cara, no teológico, qual tem sido a tua maior descoberta, cara? Maior descoberta bíblica, no meio das lutas, qual está sendo o momento assim, pastor, me marcou esse momento que eu vivi, ou essa verdade que eu descobri, ou essa experiência que eu passei? Então, aqui eu cheguei, antes de fazer teologia, a gente tem um monte de certezas, né? E a gente vai estudando e a gente vai... Aí eu fico assim, caramba, como é que eu vou ser o pastor que tem menos certezas hoje, né? Como é que... É difícil pra caramba falar disso. Mas coisas muito importantes. Tive vários momentos muito importantes aqui no teológico, né? De descobertas. Foi muito importante o estudo do hebraico ali, né? Das alianças, a gente estudou com Siqueira, com Edson Nunes, do hebraico ali com o Lucas Iglesias também, a professora Christie, nossa. Só que esse semestre agora a gente teve Doutrina de Cristo, né? E foi muito importante para mim, já faz um tempo que eu tenho falado sobre o Ministério da Reconciliação, quem me acompanha sempre me ouve falar, o pessoal da minha sala até me zoa disso, fala assim, o lance é a reconciliação, né? Porque para mim, o problema da humanidade foi a ruptura com Deus e a solução da humanidade é o conserto, é a reconciliação. E Paulo vai usar o termo reconciliação para falar desse conserto, né? Que é Deus enviando o seu Filho a fim de trazer de volta para si a humanidade, né? E ao consertar o nosso relacionamento consigo, ele conserta o nosso relacionamento com a gente. Então, para mim, essa é a maior descoberta. Tenho movido a minha vida a partir dessa realidade da reconciliação, de que o Paulo vai falar ministério, né? Eu não ouvi muitas vezes a Bíblia usar esse termo ministério, mas ele fala assim, ministério da reconciliação. Vou falar aqui o versículo, o texto, né? 2 Coríntios 5:18 em diante, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por meio de nós, e é por amor a Cristo que suplicamos reconcilie-se com Deus. Então, já estava estudando sobre isso antes da faculdade, mas na faculdade, tanto o estudo das alianças, quanto a cristologia,
né, convergiram para essa realidade e me fez me emocionar, me fez ser impactado, né? Eu perdi minha avó, né? Agora no mês de julho. Ok. Minha mãe estava doente, minha esposa está doente, agora está se recuperando. A quarentena, ainda por cima, para mim, uma das coisas que mais me afeta é que eu estou longe dos meus amigos, né? Isso me deixa muito para baixo. E gerou em mim eu não sabia o que era no início, mas acordei assim com o coração batendo muito forte, né? Pensei até que estava infartando, mas eu descobri que é muita de ansiedade, né? Bom, E foi muito ruim porque dói no corpo, eu não sei nem explicar direito, mas eu fui invadido por uma ausência de significado. Isso foi horrível para mim. Eu falava assim, Senhor, posso ficar doente no corpo, mas não deixa minha mente doente, por favor. Eu não quero ter a mente doente. Eu falava assim, eu quero ter a mente sã. Não deixa eu perder a fé, Senhor, por favor, né? E esse tem sido o meu clamor nesses últimos dias, né? Eu chorei pra caramba clamando assim ao Senhor. E agora que eu fui no Rio, fui ver minha mãe, meus parentes ali também, eu fiquei com os amigos, me deu uma injeção assim de ânimo. Por isso é muito importante. A gente foi feito para Deus e para a gente. É muito importante ser cercado por boas gentes, né? Eu, graças a Deus, sou cercado por boas pessoas. E é isso. cara, que Falei duas coisas, né? Mas eu espero ter conversa respondido. sincera, Jeff. Te agradeço, cara. Acho que a gente está certo surpreso em ver você ainda mais vulnerável, você ainda mais humano, você ainda mais pessoa. E eu acho que quem te vê cantando, como eu sempre te vejo, naquela blindagem que um palco a gente acaba sendo aquilo que as luzes mostram, porque a gente tem um público para louvar a Uhum, Deus e para levar para os pés de Jesus. uhum, Às vezes nós tantos aos pés de Jesus que falta alguém para também nos dar um pouquinho de pés para a gente ter onde encostar a cabeça, né, cara? Então, estou percebendo que você está num momento assim humano e muito importante, tá, Jefferson? Porque isso é a realidade de muita gente. Eu acho que as pessoas têm que entender que a quarentena ela não está pegando somente alguém que está morrendo de Covid na UTI. É gente como você que está com saudade de ver povo. Eu que vou para o meu 20º sábado em casa, amanhã vou pregar numa faculdade lá da Argentina, mas aqui da minha casa. Eu estou há 20 sábados, Jefferson, sem sair da minha casa. Por isso eu comecei essas lives como um momento de desespero sincero para dizer, é um púlpito. Nós temos aqui uma igreja grande, lotada de gente nos assistindo. É o nosso púlpito, né, Jefferson? Mas essa luta que você está vivendo é de muitos. É o isolamento, e eu imagino, você falou uma coisa muito importante da questão financeira, né? Nós vamos orar por isso, porque agora eu fico imaginando vocês que trabalham com a música, trabalham com os concertos musicais, trabalham com os convites, e você paga teus estudos por isso. Então, aqui eu agora começo a imaginar um cenário que talvez ninguém imagine, mas que você, com o teu joelhinho dobrado, está vivendo com Deus o teu maná do dia. Não é nem do dia uhum. seguinte, é do dia para o dia, né, Jefferson? Cara, A mas questão financeira, para mais mim, forte. é o menor dano, né? Porque tem gente que está passando bem mais dificuldade no nosso meio, no meio musical, vou dizer mesmo, né? Então, na verdade, eu só tenho a agradecer. Eu não estou passando assim, é, como é que eu vou dizer, necessidade, né? Então, eu tenho muito a agradecer, mas existe uma expectativa, a gente faz as contas, né? Futuro, caramba, quando será que vai voltar e tudo mais. Mas ainda bem que tem surgido algumas lives, né, que ajudam a gente. Eu vou participar agora desse drive-in, né, que já vai ajudar também. Então, para mim, essa nem é a pior parte do que está acontecendo comigo. Meu problema mais é aqui. Eu espero lidar com tudo isso aí com fé. Só Oh, posso meu pedir amigo, tudo, menos a fé. claro que sim. É a fé que você canta é a fé que agora Deus canta para você também, né? Não esqueça disso. Cara, me diz uma coisa, você vai ser um pastor, Jefferson. Eu não consigo ver outra coisa, tá? Eu acho que agora você não quero te obrigar, porque é tão importante terminar quanto não terminar um curso de teologia, porque também não é isso que faz um cristão, tá? Mas Uhum. eu acho que você tem um chamado de uma igreja que precisa urgentemente de pastores e de líderes com a referência que você tem, com a experiência que você tem, tá? E aí eu te pergunto, cara, Pastor Jefferson, qual é o maior ideal do teu coração?
que faz se manter nessa luta, nessa ansiedade, nessas angústias particulares, mas você continua sendo brilho, luz e bênção para as pessoas. Qual é o maior ideal do pastor Jefferson para essa igreja de ovelhas, onde todos nós somos ovelhas, né? Então, assim, o maior ideal mesmo que eu quero, né, é ser bíblico. Acima Amém. de tudo, ser alguém bíblico, né? E ser cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Uma vez que Jesus fala, misericórdia é o que eu quero, né? E não sacrifícios. Então, eu penso que se eu tiver, eu quero ser pastor assim. Vou falar de um desejo. Ah, se eu for pastor, eu gostaria de ser pastor de igreja mesmo. Ali tá diretamente ali. Eu gosto de púlpito e gosto de pessoas, né? Então, eu penso que isso também faz bem para mim. Isso também torna a minha vida mais saudável, né? Esse relacionamento. Então, eu penso que um dos maiores alvos é você chegou numa comunidade e fez ela melhorar na unidade ou consertar a coisa que está dividindo a comunidade. Se eu sair de um lugar, né, de um distrito ou de uma igreja e o pessoal falar, a igreja está unida, isso para mim é o mais importante. Porque a igreja unida naturalmente atrai as pessoas. Foi assim que eu cheguei na igreja, né? Olha A aí. unidade, o amor dos irmãos naturalmente contagia as outras pessoas, né? Então, antes de ser, eu penso assim, é uma opinião, né? Antes de ser pastor de gente de fora, na verdade, o meu papel de pastor é pastor de uma comunidade ali local, né? Olha. E eles que vão mais trabalhar lá, vamos dizer assim, os membros é que acabam mais trabalhando. E o que a gente faz é equipar biblicamente, cuidar, aconselhar, visitar, né? E acima de tudo instruir biblicamente, né? Porque a gente é pastor daquela comunidade, a gente não é pastor de fora ali da comunidade, vou dizer assim, né? Ô, Jefferson. Então, eu penso que é isso, manter uma comunidade unida, né? Cheio de amor, cheio de compaixão, cheia de generosidade. Eu penso que são características de uma igreja saudável, né? Isso só é possível por meio da Bíblia, né? Sem escrituras é Amém. Jefferson, que impossível. show, cara. Que mentalidade boa, que caminho fantástico que você está no teu coração e dá para perceber na tua linha de pensamento que Deus está te usando, tá? E aí eu vou te fazer a pergunta que eu sempre fiz para todos os outros convidados e já nosso público já está acostumado pela minha angústia de presenciar o que você falou aí. Generosidade, comunidade, amor e Bíblia. Cara, que tempos difíceis que estamos vivendo hoje de polarização terrorista da vontade e da ideologia de cada um, onde muitas vezes usam bandeiras, inclusive, do nome religião, tá? Essa religiosidade de tocaia, onde pessoas atrás de trincheiras da sua própria vontade ficam um lançando bomba no outro. Se você pensa diferente de mim, eu odeio você, e se precisar, eu mato você. Então, essa intolerância fundamentada numa polarização, inclusive religiosa, é uma clara evidência dos tempos que estamos vivendo. Político, financeiro, covidiano e bíblico. E não, religioso, inclusive, né? E aí que eu te pergunto, hoje tem uma juventude que vive, presencia essa polarização de extremismos religiosos, mas ao mesmo tempo, cara, um descuido, um relaxo, uma frouxidão, um descaso com Bíblia. Veja, os maiores terroristas da religião hoje geralmente não discutem Bíblia, discutem o seu próprio ponto de vista. Como é que você está vendo hoje, cara, essa turma ostensivamente oposta e polarizada quando o assunto parece religião, pelo próprio evangélico que hoje está em alta em muitas situações, e ao mesmo tempo esse relaxamento, cara, bíblico com uma frouxidão cinza do princípio daquilo que Deus pede que a gente faça? Então, a gente pode, como eu falei, a gente pode usar a religião, né, para fazer inúmeras coisas. A religião, a sua religião acaba demonstrando mais assim, como é que eu vou dizer isso? A gente transforma a religião em algo de guerra, em algo bélico, vou dizer Boa. assim, né? Para mim essa é a parte ruim quando a gente
transforma a religião, seja qualquer religião, em algo bélico, a fim de diminuir o outro, vencer o outro. Eu, particularmente, tenho tipo, ficado de fora mesmo de várias das discussões, né? Vamos chamar de isentão, sei lá, em cima do muro. Mas eu penso que nós somos pacificadores, né? E é bem-aventurado o pacificador. Também penso que o ser humano é sagrado. Então, eu não concordo muito com eu não concordo com a linguagem ofensiva, né, de chamar outro de imbecil, idiota. Isso, Deus não fala assim de mim, não, sei lá, eu fico, não é saudável para mim participar, observar, né? Eu prefiro brincar com a minha filha, prefiro jogar Crash com a minha esposa, com a minha família. Então, assim, eu particularmente não vi, eu posso ter pesquisado pouco também, eu nunca vi bons resultados, né, de toda essa discussão, toda essa coisa bélica, né? Eu penso que a gente deve cooperar uns com os outros, e alguns até falam que estão, como é que, cooperando, e eu penso que até estão mesmo de boa vontade ali, fazendo o máximo para cooperar, mas a gente precisa vigiar o tom para que não seja um tom bélico, para que seja tom pacificador, sabe? Hoje é muita discussão sociológica, ideológica, não é o ramo da minha área, eu estudei pouquíssimo isso, não sou apto para, como é que eu vou falar assim, não sou apto para defender uma coisa ou outra. O que eu posso dizer é que Deus é amor, Deus ama as pessoas, e o fruto do Espírito é amor, né? Também sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, quem não ama permanece na morte. Então, mais do que informado, eu quero experimentar o Senhor e que essa experiência possa me fazer amar a gente, sabe? É claro que a gente precisa, acima de tudo, defender as causas dos oprimidos, né? A Bíblia deixa isso bem claro, a gente não pode fugir dessa realidade, mas a gente não pode fazer isso oprimindo, né? A gente não pode fazer isso oprimindo o outro, né? Então, tipo, ó, você tá oprimindo esse cara, você é isso, 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 eu vou te oprimo também, jogo você na... E a gente fica alimentando esse ciclo de maldade, de vingança. Um pastor que eu gosto de dizer assim, Deus não se vinga matando, se vinga morrendo, né? Uau. Então, nesse sentido, é melhor ser vítima do que fazer vítima, né? Ainda que seja difícil, é melhor ser vítima do que fazer vítima, uma vez que a gente confia na justiça de Deus e que em breve tudo isso vai acabar, né? Então, eu não sou apto, então eu evito entrar em qualquer tipo de conversa, principalmente política, né? Essas coisas, que é o que tem mais tornado, é o que está mais quente aí, que está deixando as coisas. Então, eu não sou apto, não sou capaz. A pessoa vai, vamos dizer assim, vai me vencer lá no argumento, né, e tudo mais, porque de fato eu não entendo nada dessas coisas. Então é isso, eu procuro ficar de fora, né, disso tudo e tentar me manter alguém que apazigua, né? E eu acho que não é na internet que eu vou conseguir fazer isso. Aqui eu já tenho muita demanda na família, muita demanda das pessoas que estão próximas, não tem nem muito tempo assim para poder estar nisso tudo, né? Mas tem muitas pessoas que defendem causas belas, né? Eu acho isso muito válido mesmo, mas desde que não oprima o outro opressor, porque aí você vira opressor, né? Você está devolvendo tapa, né? Você não está dando a outra face nesse sentido. Então, eu tenho dificuldade até de adequar, não consigo. Então, prefiro, nesse sentido, lidar já com as demandas que eu tenho mais próximas, né? Que eu vou ser bem mais relevante. Excelente, cara. Relevância é tudo. E eu te pergunto, Jeff, você é um cara carismático, você é um cara amado, você é um cara que as pessoas gostam de estar perto, gostam de te ver, te escutar. Já já você canta com a gente também. Mas, cara, me dá uma resposta. Um cara carismático como você, um cara amado como você, e ao mesmo tempo um cara que faz o que a Bíblia manda. Tem como conciliar esse carinho, esse carisma, essa simpatia perante a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer o certo que a Bíblia manda? Porque
Parece que às vezes os princípios são tão difíceis de serem seguidos e nos tornam tão antipáticos perante a sociedade. E eu te pergunto, dá para ser carismático e obediente a Deus ao mesmo tempo? Então, assim, ó, quando fala de obediência, se a gente for levar o pé da letra assim mesmo, eu tenho dificuldade, porque eu sou obediente. É tipo assim, de fazer as coisas certas. Fazer o certo é antagônico para mim, entendeu? É antônimo do que eu sou, da forma que eu nasci, né? Então, assim, eu busco confiar no Senhor, na sua graça, na sua generosidade, vivo a partir da fé que me justifica e oro a Deus para me tornar cada vez mais a sua imagem e semelhança. Então, eu particularmente não consigo bancar essa coisa do sou obediente, faço certo. Mas quando você perguntou, é possível ser carismático e obedecer a Deus, né? Agora, a gente confunde muitas vezes carisma também, a pessoa, né, que fala bem. É possível, inclusive, manipular as pessoas dessa forma, né? Manipular com carisma, isso é bem comum, né? Eu falo assim, ó, com um tom de voz correto e com tom de voz correto e o fundo musical correto, se você não for bíblico, cara, você faz as pessoas dar até a chave do carro. Uau! Então, por isso que eu falo assim, quando a gente for pregar, tem que ser cara, tem que buscar o máximo possível ser bíblico. Porque eu vou te falar nas minhas próprias experiências, tá? Eu já preguei para ser visto também. Eu já escolhi mensagem para ser mal, já escolhi mensagem para arrebentar. Entende? Então, e nesse caso fui carismático, fui um monte de coisa, né? Na verdade, eu dependurei um monte de personagem, um monte de papéis que não eram eu mesmo, só para ser aceito, né? Como eu digo na música Fantasias, né? Como eu falei, é confissões mesmo. Então, muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei só para ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos, né? Eu digo nessa canção, e foi verdade. Então, eu tenho medo de ser tentado por isso, de ser tentado ali, tipo, a gente tem um monte de seguidores e as pessoas te chamam para pregar, e eu começar a querer fazer mensagem para ser o cara legal, para ser visto, para ser aceito, para ser descolado, né? Isso é uma tentação muito grande para a gente que prega. Não sei se acontece, mas comigo isso é muito comum. Então é uma luta tremenda, assim, não, e isso aqui que tem que ser, é o bíblico, é isso que está doendo em mim também, e o máximo possível, assim, ser honesto no público, né, pastor? É o que eu penso que a gente precisa ser, mais do que carismático, ser o máximo honesto no púlpito, né, despir-se, né, das máscaras que colocam em nós e das que a gente coloca também, né, adorar ali em espírito e em verdade. Então, isso é uma tarefa muito difícil. Isso é uma tarefa muito difícil porque eu me conheço. Entende? Então, vou falar assim, eu sei dos meus demônios, né? Sei das coisas que eu carrego aqui dentro e sei das batalhas que eu luto. Então, é possível ser carismático e buscar ser coerente com a Bíblia. Aí, Uau! vamos mudar assim, tá bom? Porque quando fala assim de obediência, eu não me vejo assim, um cara obediente, desse Fariseu. jeito. Mas eu quero muito ser, obediente, entende? Não posso bancar que sou, mas eu posso garantir que eu quero muito ser. E se tem alguém que sofre por não ser, sou eu. Mais do que as pessoas sofrem me vendo desobedecer, sou eu que sofro por não ser o que Deus quer que eu seja, né? Eu acho que ninguém sofre mais do que eu por isso, né? Entendeu? Tipo, das minhas próprias lutas, sou eu que sofro quando às vezes solto uma coisa para falar, não era para ter feito isso. Eu sei do meu potencial para o mal, sei do meu potencial para diminuir o outro, vencer o outro. Então é uma guerra constante, né? Então é isso. Mas eu quero muito ser obediente, como eu digo na música, quem me dera, né? Quero amá-lo mais que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Deus já é o meu único desejo? Não, senão eu não teria cantado isso. Eu quero que ele seja, mas eu tenho outros desejos, sabe? Que me ferem, que ferem as pessoas também que estão ao meu redor. Então, eu acho incrível gente como eu ser pastor, inclusive, entendeu? É muito difícil, é uma batalha muito grande. Isso daí, Jefferson. entendeu? É fogo. Então é isso. Abrindo assim o coração,
né? Eu quero ser bíblico, quero ser obediente, quero ser fiel à minha família, à minha esposa, quero ser fiel à minha comunidade, quero ser fiel às escrituras, mas existe um outro Jefferson aqui que quer nada disso, que quer na esborne mesmo, que quer sei lá o que quer, mas eu sei que não é bom. Entende? Então é Cara, uma luta constante com esse outro Jefinho aqui que é brabo. se para você é absurdo você ser pastor, é porque você precisa desse evangelho absurdo para falar para outros absurdos, tá? Nunca você vai estar pronto, cara. O dia que você estiver pronto, você virou um fariseu que achava Não que tem um estava. problema, né? Cara, então Eu só vou te sou, pedir isso, Jefferson. é um A gente tinha paradoxo, né? Muito combinado, doido. a gente tinha combinado uma música aqui, mas eu vou deixar você escolher qual você quiser. Você é um cara que vive o momento e talvez no teu arquivo tenha algo que você diga que tem mais a ver com esse momento que você está vivendo, com o que você quer passar para a gente. Mas eu repito, cara, Deus tem um plano extraordinário para você, uma igreja que precisa de gente assim, que não se sinta preparado. Quanto menos você se sentir preparado, mais Deus vai estar te preparando. Então, cara, vamos para frente, tá? Canta pra gente aí, a gente termina com uma oração junto. Eu vou cantar essa mesmo, a Reina. Tá bom, Ela tranquilo. faz sentido para toda a nossa conversa aqui, né? Peço que vocês orem por mim, né? Não está sendo fácil por aqui, não sei nem explicar como eu falei, é uma coisa muito esquisita, nunca senti. Mas espero lidar com isso cheio de fé, espero lidar com isso com paz, né? Como eu digo na música em si, né, cara, confiar a despeito de tudo. Espero ser um homem de fé bíblica, né, de fé de verdade mesmo. Então que ele reine em nós, a fim de que sejamos o que ele quer que sejamos, né? E eu peço isso porque ainda não sou. Quando a gente ora no Pai Nosso, né, a gente fala, venha a nós o teu reino. É muito mais do que pedir para Jesus voltar aqui. O que a gente está pedindo é que o reino dele seja estabelecido no aqui e no agora, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como já é feita no céu, né? E também diz, perdoar as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a oração que a gente deve fazer. E nessa oração tem perdoar as nossas dívidas. Eu acho que é impossível, até que Jesus volte, a gente deixar de orar, perdoar as nossas dívidas. Porque a gente sempre vai ter dívidas a serem perdoadas. E quando a gente entende que nós temos dívidas a serem perdoadas, a gente passa a entender que o outro também. Perdoar as nossas dívidas, assim como a gente perdoa o outro também, né? E a gente lidar, não impor fardos pesados, né? Julgos pesados sobre a gente e tentar trazer mais leveza. Porque se está pesado, não é o jugo e nem o fardo de Jesus. Porque o dele é leve, né? Então que ele reine em nós, que ele reine em mim, a fim de que sejamos o que ele quer que sejamos. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar aqui. Eu quero
em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro-me constar, apaga as áreas tais, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser Senhor a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Amém, que Ele reine em nós. Amém, Jefferson. Você é um seja instrumento, prático cara. na nossa vida. Põe na tua cabeça, cara. Você é um instrumento, tá? Você é um instrumento de Amém, Deus, louvado Jefferson. seja. A live vai cair em 4 minutos, ainda eu quero orar com você, mas em 1 minuto me responde a última pergunta. Teu recadinho lá do fundo do coração para talvez um jovem que esteja num vale ou numa mesma angústia, numa ansiedade, como você confessou aqui, ter seus momentos de luta. Que recado que você dá pra gente? Então, sobre a ansiedade, eu sei que a resposta está no Senhor. Mas eu estou, assim como vocês, né, buscando ouvir e tenho buscado nas Escrituras um tempo só para mim, buscado nos relacionamentos também, né, ainda estou vivendo um tempo de um pouquinho de confusão aqui dentro, nesse sentido, né, porque confusão a gente sempre vai ter, mas... Jefferson, gente, legal. Tô feliz de bater esse papão com um amigo do coração. 1 minuto para sempre talk, onde agora Oi, pastor. Jefferson Pilar, meu Deixa eu amigo, ajeitar cara. aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem, pastor, assim, né, esse mês está melhor, do que o mês de julho, que foi bem ruim, assim, bem difícil, né? Deixa eu só ajeitar aqui Vai para na não paz, cair. cara. Para não cair. Peraí. Você até me deixou preocupado aí, Jefferson. A gente até conversou um pouquinho pelo Stories algumas horas atrás, que eu vi o teu vídeo e ali você já deixou bem claro para o pessoal que ama você, que te quer ver nas mídias sociais, que você deu aí uma parada, uma ausência, algumas questões pessoais. Quero te respeitar acima de todas as coisas, mas se alguma coisa você puder compartilhar, como é que está teu coração? Ah, E que bom ter você comigo aqui para esse papo sobre Bíblia, sobre Deus, sobre coisas eternas, né? tamo junto, pastor. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse pouquinho tempo aqui, né, online, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção para mim e para todos nós aqui que estamos participando hoje dessa live. Muito obrigado pelo convite e para mim é um prazer mesmo. Cara, você é um músico, Jefferson, você é um compositor, você está estudando teologia, você é um cara que a gente já dividiu muito palco e já falou para muita gente, jovens, adolescentes. Me lembro de um campuri que fizemos juntos lá na região sul do Brasil, no meio de um lago, e você cantava comigo. E eu sempre te falei, cara, você é o pastor que vale por 2, porque você canta e você também prega, você fala. Você também posiciona de maneira verbal aquilo que você canta nas suas letras. Então, você é um artista completo. E quando eu falo artista, é um artista de Jesus, de Deus. Então, eu realmente escolhi você, cara, porque hoje eu quero que a galera que está chegando aí, nós vamos conversar com um músico, com um compositor. O povo ama você, você é um camarada carismático, você é um cara super educado. Quem não lhe conhece pessoalmente, eu posso dizer que em nenhum momento na minha vida até hoje, que a gente se encontrou por esses públicos e palcos por aí, eu deixei de ver a tua humildade, tua tranquilidade, teu jeito dócil de falar, e isso vai ao coração, cara. Mas, Jefferson, nós já vamos dar de volta e vamos direto ao assunto, porque eu estudei algumas letras suas e já faz tempo que a gente tem usado, inclusive, essa música em algumas pregações, que é a tua música Reina, que para mim ela é visceral, ela é forte, ela não dá volta. E eu já quero te colocar aqui nessa linha de tiro, amigão, porque você compôs algo lindo, mas é algo pesado, é bíblico, fala de igreja, fala de vida litúrgica. Então, a pergunta que eu já te faço, Jefferson, meu amigão, cansei
de ser de igreja. Eu quero ser a igreja. Quando eu li isso, cara, é uma profundidade que talvez muitos que cantam não imaginam. Mas por que exatamente você compôs e escreveu? Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja, cara. Solta o verbo e a voz também. Então, vamos lá. Essa música, ela é a primeira música de um projeto que eu chamei de Confissões, né? Então, são 7 confissões de experiências que minhas mesmo, sabe? Então, quando eu digo cansei de ser de igreja, é porque eu já percebi nessa minha caminhada que é muito fácil, assim, a gente seguir alguns ritos, né? Mudar a questão, se tornar um religioso estético, né? Eu não quero falar assim, ou se tornar um religioso, porque hoje a palavra religioso, não hoje, já faz um tempo, né, que ela veio tornando, as pessoas demonizaram a palavra religião e demonizaram a palavra religioso, né? Eu sou religioso, então não estou falando aqui da religião em si, mas estou falando da religião estética que tenta parecer algo a fim de ser aceito, né, pelos outros e até por Deus também. Isso é muito antigo, né, desde os tempos bíblicos. Então, quando eu falo cansei de ser de igreja, é que eu cansei de viver só uma experiência religiosa estética, porque eu me percebi assim, eu me vi assim. Entende? É fácil mudar meu cabelo, mudar roupa, música, me adequar ali a dias certos e tudo mais, e mesmo assim continuar com o coração longe de Deus, né? Jesus falou muito contra essa religião só estética, vazia de significado, vazia de, de profundidade, vou dizer assim. Então, ó, por exemplo, Jesus falou, ó, quando vocês forem orar, não faça assim para que os outros vejam. Quando vocês jejuarem, não façam para que os outros vejam. Quando vocês derem esmola, não faça para que os outros vejam, né? Então, eu me percebi assim, muito valorizando muito a questão da estética religiosa. É claro que ela é importante, uma vez que Deus muda o nosso interior, essa mudança do ser muda o nosso fazer, né? Deus muda o ser e naturalmente muda o fazer, muda também a estética. Mas o problema é que eu me percebi só esteticamente religioso, sabe? Com falta de amor, de verdade, me vi assim mesmo. E isso é bem comum. Me percebi também usando, instrumentalizando a religião para ferir os outros, instrumentalizando algo que é muito bom, né? Que é a igreja, instrumentalizando a igreja para diminuir o outro, para Uau. para ser visto, para vencer o outro. E vencer o outro, na verdade, é perder, uma vez que Deus nos chamou para cooperação, para unidade. Então, mais do que ser de igreja, nesse sentido estético, eu quero ser a igreja que Jesus chama de igreja. Entende? Quando ele fala que iria edificar a igreja dele, né? A partir da confissão de Pedro, e que essa igreja, as portas do inferno não resistiriam, né? E quando diz que as portas do inferno, não é que o inferno está lutando contra a igreja, é ele que está sendo atacado pela igreja, ele que está do lado que está sendo ferido ali, né? A porta, a igreja que está indo lá no inferno para trazer de volta as gentes, vou dizer assim, trazer de volta para o reino de Deus. Então, ela fala disso, uma confissão e um desejo, né? Uma confissão de que eu era muito esteticamente religioso, aceitável, mas os lábios até tinha, né, Deus, mas o coração estava longe. E isso é bem comum de acontecer com a gente. Às vezes a gente tem dificuldade em assumir, mas essa foi a realidade e foi a partir dessa ideia que eu compus essa música, né? Jefferson, você é um cara abençoado por Deus. Já te falei isso em público, falo aqui em particular e com esse nosso grupo que está acompanhando uma sexta-noite. É papo aberto, um minuto para sempre, talk, é a nossa vontade de conversar. E eu comecei esse projeto exatamente chamando pessoas muito específicas, que a gente tem um carinho imenso para aprender com elas. E você, quando aceitou esse convite, fica à vontade, quero te respeitar ao máximo, mas quero te provocar, porque eu acho que é o momento deles verem o Jefferson por trás do palco, né? É o Jefferson pastor, é o Jefferson cristão, é o Jefferson pessoa.
eu acho que você sempre deixa claro que você é uma pessoa acessível. Isso não tenha dúvida. Eu acho lindo a maneira como você trata o público. Você é um cara polido, educado, um cara doce trato. Só que realmente, cara, tuas músicas são duras, são pesadas, né? Aí você acabou de falar mais ainda do que a tua própria letra. Quando a gente ganha o outro, a gente perde. Quando a gente fabrica uma estética, a gente se torna vazio. Então, nós vamos aprofundar, cara. Nessa mesma música, você parece que é a continuação desse desabafo inicial, quando você fala de maneira muito forte, eu cansei de me enganar, tá? Cara, tá em primeira pessoa, é como uma oração que você faz para as pessoas, para Deus, com todo mundo assistindo. Então, defina um pouquinho mais para mim, cara. O que seria esse maior engano de uma geração? Temos gente assistindo, galera que vem numa sexta-noite, está em casa, não sai daqui não, gente. Jefferson falando o que está no coração. Diz para mim, cara, por que você diz cansei de me enganar e qual seria hoje, na tua mente, o maior engano de uma geração? Então, o engano que eu falo nessa música, eu penso que é o mesmo não só dessa geração, mas de todas, desde Adão. Só que ela toma formas diferentes, que é o antropocentrismo, né? É quando a gente coloca o homem no centro, quando a gente coloca o eu no centro. Então, essa é o maior engano desde lá da serpente e até hoje. Ele vem tomando formas diferentes. Hoje, nessa questão, muitas questões aí a gente vê nas plataformas, nas redes sociais, né? Mas, se fosse resumir, poderia dizer isso, é o antropocentrismo. Por isso que eu vou dizer assim, ó, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim, sei que não vou encontrar aqui, é só nele, né? E a gente fica tentando estabelecer o eu, né? E às vezes, como eu falei, a gente instrumentaliza religião, conhecimento, a gente pega coisas boas e instrumentaliza para o mal, sempre. Uau. A gente faz isso desde sempre, né? A gente pega coisas maravilhosas e a gente estraga as coisas, né? A gente toca aquela coisa apodrece, uma coisa que é maravilhosa. A gente acaba tornando ela, a gente instrumentaliza ela para coisa ruim, né? Então, para mim, o maior engano é esse antropocentrismo, essa tentativa de se legitimar como Deus, como centro, né? E quando isso acontece, a gente rompe com Deus, rompe com as gentes, rompe com o próprio, consigo mesmo, uma vez que nós fomos feitos para a glória de Deus. E se eu rompo com Deus, estou rompendo até comigo mesmo, né? Acabo me desumanizando e desumanizando todas as outras pessoas também. Então, para mim, o maior engano é essa coisa do homem no centro. E às vezes ela é mascarada, né? Às vezes a gente nem percebe isso. E é duro quando a gente percebe, mas também gera a libertação, a confissão, né? E a gente, e como Deus é um Deus de segunda chances, Ele nos dá a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de voltar. Então eu penso que o homem no centro é o problema de todas as gerações desde Adão, só que ele vem tomando formas diferentes, mas a tentativa é sempre a mesma, de se estabelecer como árbitro de si mesmo, árbitro de tudo, se estabelecer como se tivesse a razão em tudo, entendeu? Então eu penso que é isso. Aí, Jefferson, profundo, cara. E aí, te preparei uma sinuca, cara. Toda música é louvor? Toda música Não, obrigatoriamente é louvor? não, e nem mesmo as músicas da igreja precisam ser louvor. Como, por exemplo, vou tentar explicar isso aqui. Geralmente, quando eu estou falando sobre liturgia, a gente fala sobre isso, né? Ó, existem músicas de confissão, de louvor. Louvor é um dos aspectos, né? De comunicação com Deus e tudo mais. Mas existe confissão, existe entrega, existe gratidão, louvor mesmo em si. Existe lamento. Existem músicas que são lamentos, né? Não necessariamente são louvores, mas são lamentos. É importante identificar isso, porque há músicas que, por exemplo, louvor congregacional, quando a gente canta como igreja, é necessário que seja louvor, e louvor é sempre para Deus. Então, eu até falo assim com o pessoal para evitar músicas que é Deus falando no louvor congregacional, porque não faz sentido uma vez que a gente está falando para Deus, tipo assim, quer ver uma música linda, um hino? A gente diz assim, ó, você que se sente pequeno,
Só que eu não estou falando isso para Deus. Essa é uma música onde eu sou um mensageiro. Onde eu estou... É uma música mensagem, é uma mensagem musical, ela não é um louvor, né? Eu estou... É como quando você prega. Você não está falando a Deus, você está falando para as gentes. Então, existem músicas que são mensagem e músicas que são louvor. O ideal é que no louvor congregacional sempre fosse músicas de... Como nos Salmos. Louvor, entrega, gratidão, exaltação, confissão. Né? Sempre eu falando para Deus ou de Deus, né? Exaltando os seus atributos. Então, assim, nem toda música é louvor. Nem todas as minhas músicas são louvores. Né? E como eu sigo uma linha muito de confissão, né? A maioria das minhas músicas serão confissões, outras serão de exaltação, exaltando a graça, né? Mas em todas elas eu estou falando de como eu vejo o Senhor através das Escrituras. Então, quando eu confesso, estou cansado de honrá-lo só com lábios, né? E o coração de ti está afastado. É um texto bíblico, só que colocado de uma outra forma. Mas estou dizendo que Deus me escuta pecadores. Eu só posso falar com Deus porque Ele me dá a segunda chance. Eu só posso existir porque Ele bancou a minha existência. Senão poderia nem existir para pedir perdão. Para nada, nem existiria, entende? Então, tipo, tem muitas músicas, algumas são louvor, outras não são louvor. São hinos que entram em outras nomenclaturas, vou dizer Sim, assim. gostei. Cara, você abriu aí um leque. Eu acho que você ampliou para todo mundo que às vezes bitola numa única maneira de cantar uma música cristã, uma música gospel, uma música de louvor a Deus ou através de Deus às pessoas, conversando com as pessoas, como você colocou. A música cristã tem uma riqueza de opções. Mas daí a pergunta é meio redundante. Existe música cristã, música gospel ou música que seja louvor, confissão, gratidão, esse estilo de música que você faz? Dá para fazer música para Deus, com Deus ou de Deus sem a Bíblia? Caramba, então... Às vezes a pessoa faz uma música linda sobre Deus, mesmo ela não tendo a Bíblia, mas ela é bíblica. E também, às vezes, uma pessoa, mesmo na igreja, na comunidade, estudante das Escrituras, é possível que ele componha uma música não bíblica, né? E eu já fiz músicas não bíblicas, entende? No meu primeiro projeto. Mas por quê? Porque era como eu entendia, entendeu? Era o início da minha caminhada cristã, então são músicas que uma ou outra música eu acabo não cantando porque não condiz mais com o que eu acredito hoje. Isso é perdoável, é entendível, né? Claro. Agora, é importante que a gente amadureça, né? É importante que a gente busque ser mais bíblico possível. Eu sou muito chato com isso, quando eu escrevo, né? Então, isso aqui faz sentido para o que as escrituras dizem sobre Deus, principalmente quando eu falo de Deus, porque falar de Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Ó, eu estou fazendo teologia e cada vez que eu estudo, me dá mais receio de falar, porque eu tenho medo de falar uma coisa que não é bíblica, de acabar fugindo das escrituras. Então, as pessoas pensam, para algumas pessoas, né, estudar dá mais vontade de falar. Eu estou estudando mais e eu fico bem mais, como é que eu vou te falar? Vou pisando em ovos ali, porque quando você fala em nome de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque você pode estar falando uma coisa que não tem a ver com o que Deus gostaria de falar e não tem a ver com o que Deus fala nas escrituras. E a gente vende isso como se fosse escrituras, entende? Então, eu tenho muito receio. Eu fico até pesquisando, né, coisas que eu já falei na internet. Opa, esse negócio aqui eu pisei na bola. Não, não é bíblico isso daqui, cara. Eu poderia ter explicado melhor. Então, é importante, principalmente, eu sou músico cristão. Então, eu preciso escrever algo bíblico. Eu preciso escrever coisas que não fogem às escrituras. Eu preciso me preocupar muito mais com isso do que qualquer outra coisa, uma vez que música para nós cristãos é uma mensagem. E não é uma mensagem minha. A gente até muda a linguagem, mas o cerne da mensagem, ela não pode fugir, ela não pode romper com o que as escrituras dizem, sabe? Então, eu particularmente me preocupo muito com isso, né? Me preocupo mesmo em ser verdadeiro, mas também ser bíblico. Amém. Acima de tudo, ser bíblico, né? Então, Super Jefferson, pergunta para você abrir a caixa preta agora, cara. Estou com a Bíblia nas mãos aqui. Você acabou de falar que você é um cantor cristão, então você já coloca a Bíblia nas suas músicas. Mas então, por que você deu esse passo tão surpreendente
de largar tudo, manter sua carreira, mas eu sei que os tempos não estão simples para você. Nós estamos aqui a menos de 20 quilômetros de distância, mas a gente se vê tão pouco porque eu sei que você vive a loucura da vida acadêmica. Você largou tudo e se mandou para fazer teologia, cara. Você já é um músico cristão. Por que que você foi fazer teologia, cara? Então, eu ouvi uma vez um pastor falar assim, não é você que sabe que tem um chamado assim, não é você que define isso, determina isso. E ele disse que há algo que legitima, né? E é quando as pessoas que estão ao seu redor, principalmente as pessoas que te conhecem, não as pessoas que te veem de púlpito, né? Mas as pessoas que te conhecem mesmo, que sabem dos seus defeitos, e mesmo assim recorrem a você como, sei lá, como um líder, como alguém que pode ser útil na vida dela, te considera tipo um tipo de pastor, mesmo sabendo quem você é mesmo, sabe? Então, esse chamado ele foi sendo legitimado a partir das pessoas que me cercavam, a partir das pessoas que me cercam, né? Claro que tem outro que fala, acho melhor você não fazer isso, tal, mas uma maioria. E eu comecei a me ver assim, né? Será que de fato eu posso ser útil? Eu ficava me perguntando, né? Será que de fato eu posso ser útil mesmo? Será que eu posso ser um bom pastor mesmo, né? E de alguma forma ser útil para as ovelhas de Deus, né? Porque a gente não tem ovelhas, quem tem ovelha é o Senhor, a gente cuida, né, das ovelhas do Senhor. Então foi isso, na verdade, eu posso dizer que foram as pessoas que me cercam que acabaram legitimando isso, mesmo me conhecendo, mesmo sabendo das minhas falhas, me tratando já como alguém que pode ser pastor, vou dizer assim, né? Mas hoje, devido a algumas batalhas que eu tenho passado, a gente fica um pouco na dúvida também, né? Eu não sei se você passou por isso, mas eu fico, caramba, será que é isso mesmo que eu vou fazer, meu Deus? Será que isso vai ser saudável para mim também? Será que eu vou gerar um ambiente saudável para as pessoas que Deus vai colocar na minha vida também, sabe? Então, ai, passa tantas coisas assim, a gente que conhece também é um meio, porque há bons e maus pastores, não tem jeito, né? Há pastores e não pastores, mas ambos têm a mesma nomenclatura, né? E você vai vendo assim, mas sei lá, eu só sei que eu amo essa igreja, eu amo a minha comunidade mesmo, sei que ela tem um monte de defeitos, porque eu faço parte dela e naturalmente ela vai ter defeito também, mas a despeito disso eu amo minha comunidade. Eu gosto da igreja, eu sou igrejeiro, vou dizer assim, sou mesmo igrejeiro. Estou sentindo uma falta danada, né, de estar na igreja ali. É, eu sinto muita falta de estar na igreja mesmo, sabe? Como é que eu vou falar isso? Essas viagens tiram a gente da gente. A gente não percebe, a gente está sempre cercado, mas acaba tirando a gente das pessoas, né? E, sei lá, eu sinto falta da vida um pouco mais simples da igreja. Ô Jefferson, Deus sabe tua vida, cara. Esse é um papo que eu sempre escuto e gosto de não falar, só perguntar, mas hoje eu vou quebrar a minha tradição e te falar uma coisa que eu acho que é importante você ouvir isso, Jefferson. Só por você ter essas angústias no coração demonstra o pastorzão que a igreja precisa que você seja. Quando a pessoa sente que está tudo bem, que ela tira as notas, que ela sabe do chamado, estou convencido do que eu vou ser, isso para mim é a maior preocupação de arrogância, de petulância e de orgulho próprio. Você me perguntou se eu passei por isso. Cara, você vai continuar mesmo depois da formação, mesmo como um pastor na linha de frente, vivendo vales do Jaboque e momentos de profunda angústia espiritual, cara. Todos os apóstolos e pastores bíblicos não é porque viraram discípulos que não viveram provações depois, pelo contrário. Então, só quero te implorar, porque os vales são momentos que o diabo quer que a gente se arrebente. Mas é exatamente nos vales que você também cria força, história e empatia com aqueles que estão vivendo os outros vales, né? Eu não tenho dúvida, tá, Jefferson, falando aqui de momentos que já vivemos muito em público, talvez pouco na vida particular, mas a gente acaba se aproximando. Eu já vi você falando coisas muito especiais. Eu acho que a juventude precisa, essa nova geração precisa. Eu estou aqui fazendo essas conversas por um carinho absurdo pelas novas gerações, para que vejam essa centralização de Deus, da Bíblia, daquilo que é sério. E eu chamei você para que eles vejam que é possível ser um cara
carismático, um cara de louvor. Você falou que as viagens tiram a gente da gente. Ninguém sabe o que às vezes está por trás daquela fila que você tira foto, você está sorrindo ali, mas no fundo você queria um colo e você não tem nem ombro, tá? Ninguém sabe disso. Só pessoas públicas entendem, às vezes, essa luta das pessoas públicas. Mas, Jefferson, não para. A igreja precisa de pastores com a visão de louvor, de música, de graça, de comunidade, de humildade, de luta, de proximidade, de empatia. Tá bom, cara? Só te peço isso. Eu acho que talvez você está vivendo hoje um momento meio desafiador. Nossa conversa, uma conversa que está virando talvez um momento importante para você também. Por favor, cara, você foi por lutas, você está mantendo-se no teológico por lutas, você vai se formar com lutas e eu vou te dizer que o teu ministério inteiro vai ser de lutas por uma questão. Você é músico. Satanás é músico. Então eu digo para você e para todos aqueles que de alguma maneira têm uma formação musical, Jefferson, vocês são a primeira linha de tiro de um diabo que é especialista naquilo que você tem como dom, que é cantar. Então, como ele é músico, ele odeia o cristão, mas ele odeia ainda mais o cristão músico. Ele não quer cristão músico pregando, porque ele sabe o que a música é capaz de fazer. Então, hoje aqui eu gastei um tempão para te implorar que você só lembre que qualquer desânimo, qualquer luta, qualquer questionamento é, sim, um momento divino para você se sentir sempre dependente de Deus e, pelo amor de Deus, você entender que o diabo é músico. Então, ele sabe como lidar com músicos, como tentar músicos, como desanimar músicos e como usar músicos para o inferno. Não é o teu caso. Tá bom, meu brother? Vamos junto. E aí eu te pergunto, cara, no teológico, qual tem sido a tua maior descoberta, cara? Maior descoberta bíblica, no meio das lutas? Qual está sendo o momento assim, pastor, me marcou esse momento que eu vivi, ou essa verdade que eu descobri, ou essa experiência que eu passei? Então, aqui eu cheguei, antes de fazer teologia, a gente tem um monte de certezas, né? E a gente vai estudando e a gente vai... Aí eu fico assim, caramba, como é que eu vou ser o pastor que tem menos certezas hoje, né? Como é que... É difícil pra caramba falar disso. Mas coisas muito importantes. Tive vários momentos muito importantes aqui no teológico, né? De descobertas. Foi muito importante o estudo do hebraico ali, né? Das alianças, a gente estudou com Siqueira, com Edson Nunes, do hebraico ali com Lucas Iglesias também, a professora Christie, nossa. Só que esse semestre agora a gente teve doutrina de Cristo, né? E foi muito importante para mim, já faz um tempo que eu tenho falado sobre o Ministério da Reconciliação, quem me acompanha sempre me ouve falar, o pessoal da minha sala até me zoa disso, fala assim, o lance é a reconciliação, né? Porque para mim, o problema da humanidade foi a ruptura com Deus e a solução da humanidade é o conserto, é a reconciliação. E Paulo vai usar o termo reconciliação para falar desse conserto, né? Que é Deus enviando o seu Filho a fim de trazer de volta para si a humanidade, né? E ao consertar o nosso relacionamento consigo, ele conserta o nosso relacionamento com a gente. Então, para mim, essa é a maior descoberta. Tenho movido a minha vida a partir dessa realidade da reconciliação, de que, inclusive, Paulo vai falar ministério, né? Eu não ouvi muitas vezes a Bíblia usar esse termo ministério, mas ele fala assim, ministério da reconciliação. Eu vou falar aqui o versículo, o texto, né? 2 Coríntios 5:18 em diante, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele vai dizer, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por meio de nós, e é por amor a Cristo que suplicamos reconcilie-se com Deus. Então, já estava estudando sobre isso antes da faculdade, mas na faculdade, tanto o estudo das alianças quanto a cristologia, né, convergiram para essa realidade e me fez me emocionar, me fez ser impactado, né? Eu perdi minha avó, né? Agora no mês de julho. Okay. Minha mãe estava doente, minha esposa estava doente, agora está se recuperando. A quarentena
Ainda por cima, para mim, uma das coisas que mais me afeta é que eu estou longe dos meus amigos, né? Isso me deixa muito para baixo. E gerou em mim eu não sabia o que era no início, mas acordei assim com o coração batendo muito forte, né? Pensei até que estava infartando, mas eu descobri que é um transtorno de ansiedade, né? Ó, E foi muito ruim porque dói no corpo, eu não sei nem explicar direito, mas eu fui invadido por uma ausência de significado. Isso foi horrível para mim. E eu falava assim, Senhor, posso ficar doente no corpo, mas não deixa minha mente doente, por favor. Eu não quero ter a mente doente. Eu falava assim, eu quero ter a mente sã. Não deixa eu perder a fé, Senhor, por favor, né? E esse tem sido o meu clamor nesses últimos dias, né? Eu chorei pra caramba clamando assim ao Senhor. E agora que eu fui no Rio, fui ver minha mãe, meus parentes ali também, eu fiquei com os amigos, me deu uma injeção assim de ânimo. Por isso é muito importante. A gente foi feito para Deus e para a gente. É muito importante ser cercado por boas gentes, né? Eu, graças a Deus, sou cercado por boas pessoas. E é isso. cara, que Falei duas coisas, né? Mas eu espero ter conversa respondido. sincera, Jeff. Te agradeço, cara. Acho que a gente está certo surpreso em ver você ainda mais vulnerável, você ainda mais humano, você ainda mais pessoa. E eu acho que quem te vê cantando, como eu sempre te vejo, naquela blindagem que um palco a gente acaba sendo aquilo que as luzes mostram, porque a gente tem um público para louvar a Uhum, Deus e para levar para os pés de Jesus. uhum, Às vezes nós levamos tantos aos pés de Jesus que falta alguém para também nos dar um pouquinho de pés para a gente ter onde encostar a cabeça, né, cara? Então, estou percebendo que você está num momento assim humano e muito importante, tá, Jefferson? Porque isso é a realidade de muita gente. Eu acho que as pessoas têm que entender que a quarentena ela não está pegando somente alguém que está morrendo de Covid na UTI. É gente como você que está com saudade de ver povo. Eu que vou para o meu 20º sábado em casa, amanhã vou pregar numa faculdade lá da Argentina, mas aqui da minha casa. Eu estou há 20 sábados, Jefferson, sem sair da minha casa. Por isso eu comecei essas lives como um momento de desespero sincero para dizer, é um púlpito. Nós temos aqui uma igreja grande, lotada de gente nos assistindo. É o nosso púlpito, né, Jefferson? Mas essa luta que você está vivendo é de muitos. É o isolamento, e eu imagino, você falou uma coisa muito importante da questão financeira, né? Nós vamos orar por isso, porque agora eu fico imaginando vocês que trabalham com a música, trabalham com os concertos musicais, trabalham com os convites, e você paga teus estudos por isso. Então, aqui eu agora começo a imaginar um cenário que talvez ninguém imagine, mas que você, com o teu joelhinho dobrado, está vivendo com Deus o teu maná do dia. Não é nem do dia uhum. seguinte, é do dia para o dia, né, Jefferson? Cara, A mas questão financeira, para mim, sorte. é o menor dano, né? Porque tem gente que está passando bem mais dificuldade no nosso meio, no meio musical, vou dizer mesmo, né? Então, na verdade, eu só tenho a agradecer. Eu não estou passando assim, é, como é que eu vou dizer, necessidade, né? Então, eu tenho muito a agradecer, mas existe uma expectativa, a gente faz as contas, né? Futuro, caramba, quando será que vai voltar e tudo mais. Mas ainda bem que tem surgido algumas lives, né, que ajudam a gente. Eu vou participar agora desse drive-in, né, que já vai ajudar também. Então, para mim, essa nem é a pior parte do que está acontecendo comigo. Meu problema mais é aqui. Eu espero lidar com tudo isso aí com fé. Só posso pedir assim, menos a fé. Claro que sim. É a fé que você canta é a fé que agora Deus canta para você também, né? Não esqueça disso. Cara, me diz uma coisa, você vai ser um pastor, Jefferson. Eu não consigo ver outra coisa, tá? Eu acho que agora você não quero te obrigar, porque é tão importante terminar quanto não terminar um curso de teologia, porque também não é isso que faz um cristão, tá? Mas Uhum. eu acho que você tem um chamado de uma igreja que precisa urgentemente de pastores e de líderes com a referência que você tem, com a experiência que você tem, tá? E aí eu te pergunto, cara, Pastor Jefferson, qual é o maior ideal do teu coração? Que te faz se manter nessa luta, nessa ansiedade, nessas angústias particulares, mas você continua sendo brilho, luz e bênção para as pessoas. Qual é o maior ideal do Pastor Jefferson para essa igreja de ovelhas, onde todos nós somos ovelhas, né? Então, assim, o maior ideal mesmo que eu quero, né, é ser bíblico. Amém. Acima de tudo, ser alguém bíblico.
né? E ser cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Uma vez que Jesus fala, misericórdia é o que eu quero, né? E não sacrifícios. Então, eu penso que se eu tiver... eu quero ser pastor assim, vou falar de um desejo. Ah, se eu for pastor, eu gostaria de ser pastor de igreja mesmo. Ali tá diretamente. Ali eu gosto de púlpito e gosto de pessoas, né? Então, eu penso que isso também faz bem para mim. Isso também torna a minha vida mais saudável, né? Esse relacionamento. Então, eu penso que um dos maiores alvos é você chegou numa comunidade e fez ela melhorar na unidade ou consertar a coisa que está dividindo a comunidade. Se eu sair de um lugar, né, de um distrito ou de uma igreja e o pessoal falar, a igreja está unida, isso para mim é o mais importante. Porque a igreja unida naturalmente atrai as pessoas. Foi assim que eu cheguei na igreja, né? Olha aí. A unidade, o amor dos irmãos naturalmente contagia as outras pessoas, né? Então, antes de ser, eu penso assim, que é uma opinião, né? Antes de ser pastor de gente de fora, na verdade, o meu papel de pastor é pastor de uma comunidade ali local, né? Olha. E eles que vão mais trabalhar lá fora, vamos dizer assim, os membros é que acabam mais trabalhando. E o que a gente faz é equipar biblicamente, cuidar, aconselhar, visitar, né? E acima de tudo instruir biblicamente, né? Porque a gente é pastor daquela comunidade, a gente não é pastor de fora ali da comunidade, vou dizer assim, né? Olha. Então, eu penso que é isso, manter uma comunidade unida, né? Cheio de amor, cheio de compaixão, cheia de generosidade. Eu penso que são características de uma igreja saudável, né? Isso só é possível por meio da Bíblia, né? Sem escrituras é Amém. Jefferson, que impossível. show, show, cara. Que mentalidade boa, que caminho fantástico que você está no teu coração e dá para perceber na tua linha de pensamento que Deus está te usando, tá? E aí eu vou te fazer a pergunta que eu sempre fiz para todos os outros convidados e já nosso público já está acostumado pela minha angústia de presenciar algo que você falou aí. Generosidade, comunidade, amor e Bíblia. Cara, que tempos difíceis que estamos vivendo hoje de polarização terrorista da vontade e da ideologia de cada um, onde muitas vezes usam bandeiras, inclusive, do nome religião, tá? Essa religiosidade de tocaia, onde pessoas atrás de trincheiras da sua própria vontade ficam um lançando bomba no outro. Se você pensa diferente de mim, eu odeio você, e se precisar, eu mato você. Então, essa intolerância fundamentada numa polarização, inclusive religiosa, é uma clara evidência dos tempos que estamos vivendo. Político, financeiro, covidiano e bíblico. E não, religioso, inclusive, né? E aí que eu te pergunto, hoje tem uma juventude que vive, presencia essa polarização de extremismos religiosos, mas ao mesmo tempo, cara, um descuido, um relaxo, uma frouxidão, um descaso com Bíblia. Veja, os maiores terroristas da religião hoje geralmente não discutem Bíblia, discutem o seu próprio ponto de vista. Como é que você está vendo hoje, cara, essa turma ostensivamente oposta e polarizada quando o assunto parece religião, pelo próprio evangélico que hoje está em alta em muitas situações, e ao mesmo tempo esse relaxamento, cara, bíblico, com uma frouxidão cinza do princípio daquilo que Deus pede que a gente faça? Então, a gente pode, como eu falei, a gente pode usar a religião, né, para fazer inúmeras coisas. A religião, a sua religião acaba demonstrando mais assim, como é que eu vou dizer isso? A gente transforma a religião em algo de guerra, em algo bélico, vou dizer assim, né? Para mim essa é a parte ruim quando a gente transforma a religião, seja qualquer religião, em algo bélico, a fim de diminuir o outro, vencer o outro. Eu particularmente tenho tipo ficado de fora mesmo de várias das discussões, né? Vamos chamar de isentão, sei lá, em cima do muro, mas eu penso que nós somos pacificadores, né? E é bem-aventurado o pacificador. Também penso que o ser humano é sagrado, então
Eu não concordo muito com essa. Eu não concordo com a linguagem ofensiva, né? De chamar outro de imbecil, idiota. Isso, Deus não fala assim de mim. Não, sei lá, eu fico. Não é saudável para mim participar, observar, né? Eu prefiro brincar com a minha filha, prefiro jogar Crash com a minha esposa, com a minha família. Então, assim, eu particularmente não vi, eu posso ter pesquisado pouco também, eu nunca vi bons resultados, né, de toda essa discussão, toda essa coisa bélica, né? Eu penso que a gente deve cooperar uns com os outros e alguns até falam que estão cooperando e eu penso que até estão mesmo de boa vontade ali, fazendo o máximo para cooperar, mas a gente precisa vigiar o tom para que não seja um tom bélico, para que seja tom pacificador, sabe? Hoje é muita discussão sociológica, ideológica, não é o ramo, não é minha área, eu estudei pouquíssimo isso, não sou apto para, como é que eu vou falar assim, não sou apto para defender uma coisa ou outra. O que eu posso dizer é que Deus é amor, Deus ama as pessoas e o fruto do Espírito é amor, né? Também sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, quem não ama permanece na morte. Então, mais do que informado, eu quero experimentar o Senhor e que essa experiência possa me fazer amar a gente, sabe? É claro que a gente precisa, acima de tudo, defender as causas dos oprimidos, né? A Bíblia deixa isso bem claro, a gente não pode fugir dessa realidade, mas a gente não pode fazer isso oprimindo, né? A gente não pode fazer isso oprimindo o outro, né? Então, tipo, ó, você está oprimindo esse cara, você é isso, isso, isso. Eu vou te oprimo também, jogo você na parede e a gente fica alimentando esse ciclo de maldade, de vingança. Um pastor que eu gosto de dizer assim, Deus não se vinga matando, se vinga morrendo, né? Uau! Então, nesse sentido, é melhor ser vítima do que fazer vítima, né? Ainda que seja difícil, é melhor ser vítima do que fazer vítima, uma vez que a gente confia na justiça de Deus e que em breve tudo isso vai acabar, né? Então, eu não sou apto, então eu evito entrar em qualquer tipo de conversa, principalmente política, né? Essas coisas, que é o que tem mais tornado, é o que está mais quente aí, que está deixando as coisas. Então, eu não sou apto, não sou capaz. A pessoa vai, vamos dizer assim, vai me vencer lá no argumento, né? E tudo mais. Porque, de fato, eu não entendo nada dessas coisas. Então é isso, eu procuro ficar de fora, né, disso tudo e tentar me manter alguém que apazigua, né? E eu acho que não é na internet que eu vou conseguir fazer isso. Aqui eu já tenho muita demanda na família, muita demanda das pessoas que estão próximas, não tem nem muito tempo assim para poder estar nisso tudo, né? Mas tem muitas pessoas que defendem causas belas, né? Eu acho isso muito válido mesmo, mas desde que não oprima o outro opressor, porque aí você vira opressor, né? Você está devolvendo tapa, né? Você não está dando a outra face nesse sentido. Então, eu tenho dificuldade até de adequar, não consigo. Então, eu prefiro, nesse sentido, lidar já com as demandas que eu tenho mais próximas, né? Que eu vou ser bem mais relevante. Excelente, cara. Relevância é tudo. E eu te pergunto, Jeff, você é um cara carismático, você é um cara amado, você é um cara que as pessoas gostam de estar perto, gostam de te ver, te escutar, já já você canta com a gente também. Mas, cara, me dá uma resposta. Um cara carismático como você, um cara amado como você, e ao mesmo tempo um cara que faz o que a Bíblia manda, tem como conciliar esse carinho, esse carisma, essa simpatia perante a sociedade e ao mesmo tempo fazer o certo que a Bíblia manda? Porque parece que às vezes os princípios são tão difíceis de serem seguidos e nos tornam tão antipáticos perante a sociedade. E eu te pergunto, dá para ser carismático e obediente a Deus ao mesmo tempo? Então, assim, ó, quando fala de obediência, se a gente for levar o pé da letra assim mesmo, eu tenho dificuldade, porque eu sou um desobediente. Tipo assim, de fazer as coisas certas. Fazer o certo é antagônico para mim, entendeu? É antônimo do que eu sou, da forma que eu nasci, né? Então, assim, eu
busco confiar no Senhor, na sua graça, na sua generosidade, vivo a partir da fé que me justifica e oro a Deus para me tornar cada vez mais a sua imagem e semelhança. Então, eu particularmente não consigo bancar essa coisa do sou obediente, faço certo. Mas quando você perguntou, é possível ser carismático e obedecer a Deus, né? Agora, a gente confunde muitas vezes carisma também, a pessoa, né, que fala bem. É possível, inclusive, manipular as pessoas dessa forma, né? Manipular com carisma, isso é bem comum, né? Eu falo assim, ó, com um tom de voz correto e com tom de voz correto e o fundo musical correto, se você não for bíblico, cara, você faz as pessoas dar até a chave do carro. Uau! Então, por isso que eu falo assim, quando a gente for pregar, tem que ser cara, tem que buscar o máximo possível ser bíblico. Porque eu vou te falar nas minhas próprias experiências, tá? Eu já preguei para ser visto também. Eu já escolhi mensagem para ser legal, já escolhi mensagem para arrebentar, entende? Então, e nesse caso fui carismático, fui um monte de coisa, né? Na verdade, eu dependurei um monte de personagem, um monte de papéis que não eram eu mesmo, só para ser aceito, né? Como eu digo na música Fantasias, né? Como eu falei, é confissões mesmo. Então, muitos personagens eu criei, várias fantasias já usei só para ser aceito por todos. Me perdi de ti aos poucos, né? Eu digo nessa canção. E foi verdade. Então, eu tenho medo de ser tentado por isso. De ser tentado ali, tipo, a gente tem um monte de seguidores e as pessoas te chamam para pregar e eu começar a querer fazer mensagem para ser o cara legal, para ser visto, para ser aceito, para ser o descolado, né? Isso é uma tentação muito grande para a gente que prega. Não sei se acontece contigo, mas comigo isso é muito comum. Então é uma luta tremenda, assim, não, e isso aqui que tem que ser, é o bíblico, é isso que está doendo em mim também, e o máximo possível, assim, ser honesto no público, né, pastor? É o que eu penso que a gente precisa ser, mais do que carismático, ser o máximo honesto no púlpito, né, despir-se, né, das máscaras que colocam em nós e das que a gente coloca também, né, adorar ali em espírito e em verdade. Então, isso é uma tarefa muito difícil. Isso é uma tarefa muito difícil porque eu me conheço. Entende? Então, vou falar assim, eu sei dos meus demônios, né? Sei das coisas que eu carrego aqui dentro e sei das batalhas que eu luto. Então, é possível ser carismático e buscar ser coerente com a Bíblia. Aí, Uau! vamos mudar assim, tá bom? Porque quando fala assim de obediência, eu não me vejo assim, um cara tipo, obediente, desse jeito. Fariseu. Mas eu quero muito ser obediente, entende? Não posso bancar que sou, mas eu posso garantir que eu quero muito ser. E se tem alguém que sofre por não ser, sou eu. Mais do que as pessoas sofrem me vendo desobedecer, sou eu que sofro por não ser o que Deus quer que eu seja, né? Eu acho que ninguém sofre mais do que eu por isso, né? Entendeu? Tipo, das minhas próprias lutas, sou eu que sofro quando às vezes solto uma coisa para falar, não era para ter feito isso. Eu sei do meu potencial para o mal, sei do meu potencial para diminuir o outro, vencer o outro. Então é uma guerra constante, né? Então é isso. Mas eu quero muito ser obediente, como eu digo na música, quem me dera, né? Quero amá-lo, mas que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Deus já é o meu único desejo? Não, senão eu não teria cantado isso. Eu quero que ele seja, mas eu tenho outros desejos, sabe? Que me ferem, que ferem as pessoas também que estão ao meu redor. Então, eu acho incrível gente como eu ser pastor, inclusive, entendeu? É muito difícil, é uma batalha muito grande. É, Isso daí, pessoal. entendeu? É fogo. Então é isso, abrindo assim o coração, né? Eu quero ser bíblico, quero ser obediente, quero ser fiel à minha família, à minha esposa, quero ser fiel à minha comunidade, quero ser fiel às escrituras, mas existe um outro Jefferson aqui que quer nada disso, que quer na esborne mesmo, que quer, sei lá o que quer, mas eu sei que não é bom. Entende? Então é Cara, uma luta constante com esse outro Jefinho aqui que é brabo. se para você é absurdo você ser pastor, é porque você precisa desse evangelho absurdo para falar para outros absurdos, tá? Nunca você vai estar pronto, cara. O dia que você estiver pronto,
você virou um fariseu que achava Não que tem um estava... problema, né? Cara, então só vou te pedir isso, Jefferson. É um A gente paradoxo, tinha né? combinado, a gente tinha combinado uma música aqui, mas eu vou deixar você escolher qual você quiser. Você é um cara que vive o momento e talvez no teu arquivo tenha algo que você diga que tem mais a ver com esse momento que você está vivendo, com o que você quer passar para a gente. Mas eu repito, cara, Deus tem um plano extraordinário para você, uma igreja que precisa de gente assim, que não se sinta preparado. Quanto menos você se sentir preparado, mais Deus vai estar te preparando. Então, cara, vamos para frente, tá? Canta pra gente aí, a gente termina com uma oração junto. Eu vou cantar essa mesmo, a Reina. Tá bom, Ela tranquilo. faz sentido para toda a nossa conversa aqui, né? Peço que vocês orem por mim, né? Não está sendo fácil por aqui, não sei nem explicar como eu falei, é uma coisa muito esquisita, nunca senti. Mas espero lidar com isso cheio de fé, espero lidar com isso com paz, né? Como eu digo na música em si, né, cara, confiar a despeito de tudo, né? Espero ser um homem de fé bíblica, né, de fé de verdade mesmo. Então que Ele reine em nós, a fim de que sejamos o que Ele quer que sejamos, né? E eu peço isso porque ainda não sou. Quando a gente ora no Pai Nosso, né, a gente fala, venha a nós o teu reino. É muito mais do que pedir para Jesus voltar aqui. O que a gente está pedindo é que o reino dele seja estabelecido no aqui e no agora, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como já é feita no céu, né? E também diz, perdoar as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a oração que a gente deve fazer. E nessa oração tem perdoar as nossas dívidas. Eu acho que é impossível, até que Jesus volte, a gente deixar de orar, perdoar as nossas dívidas. Porque a gente sempre vai ter dívidas a serem perdoadas. E quando a gente entende que nós temos dívidas a serem perdoadas, a gente passa a entender que o outro também. Então, perdoar as nossas dívidas, assim como a gente perdoa o outro também, né? E a gente lidar, não impor fardos pesados, né? Julgos pesados sobre a gente e tentar trazer mais leveza. Porque se está pesado, não é o jugo e nem o fardo de Jesus. Porque o dele é leve, né? Então que Ele reine em nós, que Ele reine em mim, a fim de que sejamos o que Ele quer que sejamos. É sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só há em ti. Imploro-me consertar, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser Senhor a tua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja
tudo que almejas de mim. Sim, reinar para que o mundo veja tudo que almejas em mim. Amém. Que Ele reine em nós. Amém, Assim Jefferson. que Você é um seja instrumento, prático cara. na nossa vida. Põe na tua cabeça, cara. Você é um instrumento, tá? Você é um instrumento de Amém. Deus, Louvado Jefferson. seja. A live vai cair em 4 minutos, ainda eu quero orar com você, mas em 1 minuto me responde a última pergunta. Teu recadinho lá do fundo do coração para talvez um jovem que esteja num vale ou numa mesma angústia, numa ansiedade, como você confessou aqui, ter seus momentos de luta. Que recado que você dá pra gente? Então, sobre a ansiedade, eu sei que a resposta está no Senhor. Mas eu estou, assim como vocês, né, buscando ouvir e tenho buscado nas Escrituras um tempo só para mim, buscado nos relacionamentos também, né, ainda estou vivendo um tempo de um pouquinho de confusão aqui dentro, nesse sentido, né, porque confusão a gente sempre vai ter, mas o que eu tenho feito é orar, pedir a Deus para me ajudar, né, acima de tudo, não perder a fé. A gente conversou hoje sobre o louvor e mais do que fazer louvor, eu quero ser o louvor a Deus, né? Mais do que praticar liturgia, eu quero viver liturgicamente. E isso tem muito mais a ver com do que tem mais a ver com a prática, né, da vida em si, do que com a questão mais mística, assim, né? Tem muito mais com ajudar o pobre, a viúva, muito mais em perdoar quem ofende, muito mais em buscar o máximo possível decência, ser fiel às escrituras em todo e qualquer lugar. E então que sejamos adoradores assim na vida, na prática, em espírito, que é por meio do Espírito Santo e em verdade, né, de forma honesta. Alguns vão dizer que em verdade é isso, é de forma honesta, outros vão dizer que é através das escrituras, né, de acordo com as escrituras. Então, que a nossa vida seja um louvor ao Senhor, que sejamos pacificadores nesse mundo tão bélico que a gente vive de ideias, né? É melhor perder na discussão do que perder gente. Aprendi isso, escrevi sobre isso, escrevi uma música sobre isso. Porque tragédia não é perder pessoas para a morte, isso é uma tragédia, claro, mas mais do que perder pessoas para a morte, tragédia é perder pessoas em vida, né? É a gente perder as nossas gentes, estar na mesma igreja, mas ninguém tem mais ninguém, estar na mesma casa, mas ninguém tem mais ninguém. Então, buscar a paz, buscar pacificar. E não é possível estabelecer a paz verdadeiramente vencendo o outro, mas cooperando, né? Então, Cara, espero seguir isso, eu espero ser isso. Eu espero ser esse tipo de gente que coopera em vez de vencer, que dialoga sem querer estabelecer sua ideologia, mas para aprender, para crescer junto, para cooperar. Isso é muito difícil, né? A gente fala muito de diálogo, mas a maioria das vezes está repleto desse eu vencer você e você me vencer. E como eu falei no início, quando eu venço meu irmão, eu perco. Vencer, irmão, não é vencer, é perder. Então, que Deus nos ajude, porque eu sozinho sou incapaz mesmo. A conversão é um milagre. Que Deus opere em nós esse milagre de novo nascimento, que gere frutos legítimos da prática, né? Que é o amor a Deus amém. e uns aos outros também. É Vai isso. cair, Jefferson. Temos 1 minutinho para cair essa live. Se cair durante a nossa oração, me desculpe, mas ainda eu quero orar com você. Obrigado, cara. Deus te É um usa, tá prazer. bom? Pai querido, cuida do Jefferson, essa bênção, Senhor, tu sabes o que ele está passando, a gente talvez imagine, mas só tu conheces o que eu te peço. Proteja esse teu instrumento, ele é um músico do céu, Senhor, nessa terra, uma bênção de Deus para abençoar essa geração e que tudo aquilo que ele cante, Senhor, seja nesse momento cantado ao seu coração, para lhe dar força, motivação, resistência, segurança, esperança e, sobretudo, dependência e fé em ti. Abençoe-o para que ele esteja mais do que nunca, Senhor, afinado com os teus sonhos e que ele tenha um tremendo ministério pela frente, como um pastor, como um servo, como um músico, mas sobretudo como um filho teu.
Abençoe o Jefferson, Senhor, sua família e os frutos de tudo aquilo que ele tem semeado na tua presença, por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cara, Obrigado, você é do pessoal. coração, tá, Obrigado, Jefferson? pastor. Tamo Você junto. é do coração. A gente se encontra Amém. por aí, mas saiba que você está nas minhas orações, velho. Amém. Obrigado. Nada é por acaso, tá? Amém. Valeu. Beijão. Tchau, Até tchau. mais.